Sejam bem-vindos à Casa da Alma, um espaço de acolhimento, escuta e autoconhecimento. Aqui, cada episódio é um convite para você voltar para dentro e escutar o que sua alma tem a dizer e se espelhar nas histórias e reflexões que habitam em todos nós. Eu sou Olga Marques, psicóloga junguiana e consteladora familiar, e te acompanho nessa jornada de reconexão com quem você sempre foi. Respira fundo e entra, a casa é nossa. E a casa é nossa mesmo, porque eu tô aqui hoje no episódio 17, que o tema será quais são os seus bloqueios financeiros. E para isso eu chamei meu marido. Por que eu chamei ele? Porque apesar dele não ser da área de finanças diretamente, mas ele ama, né, estudar a respeito. Então, desde que a gente se conheceu, a gente conversa muito sobre esse tema. Ele me mostrou muito conteúdo, eu tenho aprendido muito com ele, a gente conversa muito sobre isso. E eu achei que seria pertinente eu trazer a visão da psicologia a respeito da nossa relação com o dinheiro e convidei ele para falar um pouco sobre o que é que ele vê, né, em relação a essa relação com o dinheiro, só que no conhecimento dele, né, que não tem a ver com a psicologia, mas que ele pode sim falar do comportamental, né? Então eu tô aqui com o Ivo Nunes, mas que eu prefiro chamar de marido. Quer falar alguma coisa, amor, antes da gente começar de fato? Bom, muito feliz de estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo e recomendo que todos sejam. O conteúdo é maravilhoso. Sou suspeito para falar, mas de fato é um conteúdo maravilhoso. E vamos ver o que é que sai dessa conversa aqui. Então vamos lá. Então, o tema, quais são os seus bloqueios financeiros? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre por que eu escolhi esse título. Eu acredito que uma das chaves, né, para que a gente saia de qualquer situação que a gente sinta que não tá bem na nossa vida, é olhar para os bloqueios, né? Qualquer área que a gente viva, né, seja ela amorosa, seja ela familiar, né, em relação ao trabalho, a gente sempre consegue enxergar um lugar que a gente quer atingir, né? A gente enxerga o lugar que a gente está vivendo ali, o hoje, e a gente fica sem entender direito por que a gente não consegue chegar lá, né? Como se tivesse uma meta, vamos dizer assim. E a gente acha que está fazendo de tudo que é possível, mas existe algo, né, que não me deixa alcançar. Eu lembro muito de uma amiga que eu converso muito com ela e ela diz assim: poxa, eu tô fazendo tudo, eu tô economizando, eu tô trabalhando, né? Eu tô estudando a respeito, já fui fazer um trabalho, né, com uma pessoa que me ajudou a organizar financeiramente, mas a sensação que eu tenho é que eu não consigo, que quando eu acho que eu tô organizada, vem uma coisa de lá e eu preciso gastar numa coisa que eu não imaginava e meu dinheiro vai. Então, assim, tem os bloqueios que fazem com que a gente não consiga, né, chegar naquele lugar, são muitos. Existem bloqueios que são mais conscientes, né? E nem por isso significa que você tenha consciência disso, mas são mais aparentes. E tem outros bloqueios que são mais inconscientes, né? Muito mais imperceptível, né? É difícil a gente conseguir dizer que é aquilo ali. E aí, obviamente, esses talvez você precise trabalhá-los um pouquinho mais, né? Para ver se essa questão vem à tona. Então, o episódio de hoje é exatamente para tentar te ajudar um pouco a identificar esses bloqueios, tanto esses que podem ser mais aparentes, quanto esses que podem ser mais inconscientes.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar sempre com uma pergunta, perguntando a Ivo sobre o que é que ele acha e também vou dando a minha opinião, né, para que vocês tenham sempre duas visões aqui sobre o mesmo ponto, que assim a gente enriquece o tema, certo? E aí eu queria começar perguntando o que é dinheiro para você? O que é dinheiro para você? Pergunta difícil, mas dinheiro, eu acredito no dinheiro como um agente transformador. A gente vive num mundo real, então o dinheiro é algo de primeira necessidade. Sim. Mas uma vez que se consegue alcançar, né, essa subsistência, o dinheiro passa para um outro patamar, né? Ele vai buscar transformar seus sonhos em realidade, seus objetivos, seja acumular um patrimônio financeiro, seja um patrimônio físico, seja experiências. Então, eu acho que o dinheiro é isso, o dinheiro te dá liberdade. E liberdade nada mais é do que o poder de escolha, né? Você não ficar preso a uma realidade. Afinal, a pior prisão que existe é a prisão da necessidade. Sim, com certeza. Eu quero até me ver uma coisa aqui que eu acho que é importante falar. É óbvio que existem questões socioeconômicas de origem da gente que vai dificultar ainda mais, né? Então, assim, seria injusto dizer que esse episódio pode servir a toda e qualquer pessoa com toda e qualquer condição, tá? Então, a gente ia ter que fazer talvez vários episódios, né, para falar a respeito disso. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, o público para esse episódio aqui são pessoas, né, que tiveram condição de ter algum tipo de estudo, né, que conseguiram entrar no mercado de trabalho, que conseguem ter, né, a possibilidade de ter um salário digno, tá? Então, esse episódio vai para essas pessoas que fazem parte desse núcleo aqui e que mesmo assim têm dificuldades em ter uma organização financeira e ter um crescimento financeiro, certo? E aí, obviamente, caso vocês gostem e peçam, aí a gente pode pensar em fazer para outros públicos também. Eu acho que é importante, né? Sim, com certeza. Falar sobre isso. Então, ele falou sobre o que é dinheiro para ele, eu vou falar o que é dinheiro para psicologia, tá? Não é nem na verdade só para mim, mas obviamente para mim também, né, já que eu sou psicóloga, mas eu vou falar muito voltado para psicologia e sobre as constelações familiares também, né, já que eu trago aqui esses dois olhares. Dinheiro é energia de vida. Se a gente for pensar que tudo que a gente tem aqui, né, é necessário dinheiro para manter, né, desde água, luz, esse celular que está gravando o episódio de agora, né, enfim, eu preciso comprar essa caneta para escrever, para entender o que é que eu vou falar aqui hoje, a blusa, a roupa que a gente está usando, né, a higiene, né, o banho que a gente tomou, o alimento que a gente comeu. Então, para que os dois estejam aqui, ó, agora, saudáveis, né, vivos, a gente precisa de dinheiro. Então, dinheiro é energia de vida. E quando a gente fala a gente precisa de dinheiro, obviamente aí vai para a questão que a gente comentou no início, que ainda não estamos falando sobre a quantidade, mas precisamos do dinheiro, né? Então, mesmo que a gente resolvesse viver numa condição de, enfim, vamos tornar a nossa vida o mais simples possível, ainda assim precisaria do dinheiro para conseguir ter essa condição mais simples possível, né? Então, dinheiro para psicologia, para as constelações familiares é energia de vida, né? Sustenta a nossa vida. A gente vai responder aqui, depois a gente vai fazer uma conexão, tá? Entre tudo que foi dito. A segunda pergunta é, como deve ser a nossa relação com o dinheiro? Já que o dinheiro significa, né, o que a gente acabou de explicar, né? Então, como é que deve ser a nossa relação com o dinheiro? Eu acredito numa relação o mais positiva possível. E o que é que eu entendo como positivo? É algo que não vai te trazer sofrimento. Ou seja, como eu falei no início, a gente precisa passar
da fase de subsistência, né, no sentido de eliminar dívidas ou buscar investimentos que tragam um retorno efetivo. É muito fácil hoje, a oferta de conteúdo de pseudo-investimentos ou de facilidades, que você vai multiplicar seu patrimônio várias vezes, e muitas vezes você tem 1 milhão, quer fazer 2, é mais fácil você perder esse 1 do que chegar no segundo. Então, assim, é muito importante buscar qualidade de informação para que você não seja escravo, né, do dinheiro. Acho que essa é a... Você ser o dono do dinheiro e não o dinheiro ser dono de você. Sim, sim, sim. E vou fazer uma pergunta assim, né, tipo, ainda falando sobre a mesma questão, no dia a dia, né, assim, vamos, como eu disse aqui, vamos pensar que são pessoas que estão nos escutando, né, que conseguiram, né, ter uma condição de entrar num serviço legal, que ganham, né, de forma, pelo menos equilibrada ali, né, para o dar e receber ali no trabalho. Como é que deve ser a relação com esse salário, por exemplo? Recebi o salário, o que é que eu faço com isso para me sentir com a possibilidade de crescer, né, financeiramente, ou de pelo menos ter uma relação equilibrada, né, com esse dinheiro que eu recebo? Eu acho que o mais importante, a primeira coisa é ter um pensamento de estratificar o seu salário, né, o seu rendimento. Você tem que ter na cabeça qual percentual vai pagar suas contas do mês, as contas necessárias, água, luz, internet, educação de filhos, etc. Se você ainda está numa situação de ter muitas dívidas, direcionar também um percentual unicamente para pagar essas dívidas, se livrar das dívidas, e ter também um percentual daquele valor para se remunerar, se pagar. E o que é isso? Se pagar, investir, né? Investir pensando no seu eu do futuro, porque o mais importante é começar, né? A gente está falando aqui claro, de ter um mínimo, né, para sair dessa fase de subsistência, mas é muito importante começar, dar o primeiro passo, né? Então, se você recebe seu dinheiro, já tira um pedacinho, não, esse pedacinho aqui eu vou guardar, eu vou investir, aqui eu não vou entrar no mérito ainda do que investir, mas bem que você coloque na poupança, né, que seria o pior cenário se tratando de rentabilidade, mas você já está separando o dinheiro, já está guardando ali a sua reserva de emergência. Então esse é o primeiro passo, ter uma relação saudável de muitas vezes abrir mão, né, do iFood, abrir mão de jantar fora, abrir mão de um cinema, abrir mão de um streaming, que muitas vezes a gente não assiste. A gente tem 3, 4 serviços de streamings e vai assistir um filme e fica ali pagando, e se você for fazer a conta, né, de quanto você gastou no ano, aquele valor você poderia ter direcionado para um outro recurso, mas a gente fica ali meio que para ser aceito, né, no meio social. Você tem que assistir sempre o último seriado que foi lançado para poder ter assunto na conversa. Enfim, são pequenas coisas que somadas vão te trazer um retorno lá na frente. São gastos invisíveis até. Então, às vezes é interessante você colocar no papel, né, ou numa planilha, né, de Excel, para ver de fato para onde seu dinheiro está indo. Porque às vezes você tem lá um vazamento, né, fazendo uma analogia, um vazamento de água, por exemplo, que está lá vazando, você vê a conta de água aumentando e você não sabe para onde aquela água está indo. Então, é muito importante ter essa lucidez. Verdade. Então, essa pergunta sendo direcionada para psicologia, né? Como deve ser a nossa relação com o dinheiro, né? E como eu falei, pensando que você está recebendo o seu salário, enfim. Então, a primeira coisa é que a gente entende o dinheiro como uma forma de retribuição a algo que eu dei para a sociedade, né? Então, assim, o meu foco, né, é o que eu dou para a sociedade. Agora, a consequência disso é o dinheiro que eu vou receber.
E muitas pessoas fazem a relação contrária, né? Pensam, o foco é o dinheiro e não o que eu estou oferecendo, né? Enfim, isso vai ter, né, várias consequências desequilibradas aí nessa relação. Mas é um caminho, né? Não deixa de ser um caminho. Mas se a gente for pensar em algo mais saudável, né? O mais saudável seria, o meu foco na contribuição que eu vou dar para a sociedade através do meu trabalho, e o dinheiro vem como consequência disso. Inclusive, a gente diz também que o dinheiro é uma forma de gratidão, né? Então, eu atendi meus clientes, né? Ivo desenvolveu o trabalho dele, e a forma que os meus clientes têm de retribuir com o que eles receberam é me pagando por isso, né? E a empresa que ele trabalha, ele deu o trabalho dele, a forma que a empresa tem com gratidão ao que foi dado é dando esse valor para ele, né? Então, para a psicologia, para as constelações familiares, o dinheiro é uma consequência do que foi oferecido. E aí já entra algo muito importante, né? Que aí já entra um dos possíveis bloqueios, né, que existem. Por exemplo, quando você está em desequilíbrio ao que você contribui e o que você recebe. Porque aí é que tem uma mágicazinha que é muito difícil que as pessoas percebam, né? Então, vou dar um exemplo. Porque aqui são realidades, inclusive, diferentes, né? Assim, eu sou autônoma e Ivo, ele, né, trabalha numa empresa, ele tem um recebimento ali que ele sabe qual o valor que ele vai receber, né? No final do mês, sempre é aquele mesmo valor, né? E eu nunca sei exatamente o que eu vou receber, né? Eu tenho uma média, mas eu não sei exatamente o que eu vou receber. O que é que acontece? É mais fácil eu exemplificar pelo meu, né? De eu dizer assim, se eu não atendo muitos pacientes, talvez eu não ganhe tanto. Mas aí o que é que acontece com ele, né? Que ele tem um valor que é ali, ele sabe o que é que ele vai ganhar. E aí, magicamente, ele começa a não conseguir mais se organizar financeiramente diante daquele valor, né? Quando a gente vai numa psicoterapia avaliar isso, a gente percebe que o que ele está contribuindo é muito menor do que o que ele está recebendo. E aí, nosso inconsciente faz com que a gente gaste mais para a gente não ter, porque é uma dívida que ele estabelece com a empresa dele. Isso, por exemplo, as pessoas não param para refletir, não imaginam que isso pode ter uma repercussão financeira, né? E isso acontece muito comigo quando eu digo com os autônomos, né? Então, assim, não, mas eu tô ali desenvolvendo o trabalho, mas você estava realmente desenvolvendo o seu trabalho, você estava implicado ali, né? Você estava dando energia para aquilo, ou você estava fazendo amigué, ou você não estava sendo tão eficiente, né? E aí, ou você estava com seu emocional muito comprometido, e aí seus clientes foram embora, né? Então, como o dinheiro é uma retribuição, é uma espécie de gratidão, se você dá pouco, você recebe pouco. Só que às vezes não é o receber propriamente dito. Então você vai fazer movimentos para gastar aquilo, para que essa situação entre você e aquela fonte de renda fique em equilíbrio. Então, se você deve à empresa, você vai dever na vida, né? Então esse é um dos bloqueios inconscientes, né, que acontece. E Ivo trouxe já um bloqueio, né, que é mais consciente, mas que às vezes você não percebe, né, que é quando ele diz, você tem um valor e você gasta mais do que deveria gastar diante daquele valor, porque essas separações, né, essas cotas ali, o que vai para você, o que vai para o pagamento das suas contas, enfim, aquilo fica desequilibrado, você acaba gastando mais, não foi isso? Enfim, em streams ou em outras situações, né? Então, vão anotando aí, viu? Já falamos aí de possíveis bloqueios que podem estar acontecendo com você. A outra pergunta é, o dinheiro vem apenas pelo trabalho? Não. O dinheiro vem de maturidade, o dinheiro vem de energia, o dinheiro vem de filosofia, o dinheiro vem do esforço,
porque tomar o remédio amargo no sentido de se sacrificar, de estudar, de procurar se reinventar, mudar de empresa, mudar de profissão, buscar uma nova graduação, uma especialização, tudo isso gera um custo físico, mental, financeiro. É muito difícil, não vamos aqui ser inocentes, ter essa resiliência, né, de abrir mão de um lazer, abrir mão de um show, de uma festa, de uma viagem, de pequenos prazeres, né, como comida, como streaming, como, enfim. Então é preciso ter essa disciplina, e todos esses fatores, quando convergem para o mesmo ponto, inevitavelmente a gente vai ter um resultado positivo, e muitas vezes esse resultado se transforma, né, em dinheiro. Então é uma soma de fatores, na minha visão. E sendo mais prático também, assim, né, pelo que você explicou, o dinheiro também pode vir de um bom investimento, né? Sim. O dinheiro pode vir de, não exatamente daquele trabalho que você faz, mas talvez algum outro serviço que você desenvolva adicional. Sim, buscar fazer uma hora extra com outra atividade, algum hobby que você de repente transforma numa fonte de renda, buscar empreender de alguma forma, né? São formas de realização. Eu adoro a expressão do mundo das finanças, né? Quando diz que você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Sim. Você tá lá dormindo, o dinheiro tá trabalhando por você. Eu gosto. Só que perceba que essa relação fica equilibrada se a pessoa já deu um tempo fazendo aquele dinheiro se multiplicar, né? Então, quando ele diz, tô aqui dormindo e o dinheiro tá lá, mas antes dele dormir, ele já fez um trabalho, né, de estudo, de saber onde é que ele pode aplicar e como ele pode aplicar, né? Então, essa situação do dar e receber continua em equilíbrio. Então a pergunta foi, o dinheiro vem apenas pelo trabalho? Eu gostei muito, né, da resposta que ele deu, mas a gente precisa lembrar também que o dinheiro pode vir na vida das pessoas por muitos lugares, né? Às vezes vem por uma herança, né? Às vezes vem por um prêmio na loteria, às vezes vem, como ele disse, através de um trabalho extra que não é exatamente aquele trabalho que você desenvolve, né? O dinheiro pode vir através de, enfim, de acontecimentos, inclusive, que não estão no seu campo de visão, né? Então, não é verdade que o dinheiro vem apenas pelo trabalho, né? O dinheiro vem de outras formas também. Agora, sempre esse movimento de equilíbrio do dar e receber, ele vai estar gerenciando esse surgimento do dinheiro, né? Então é importante também que vocês lembrem disso. E quando ele fala de filosofia, né, do comportamento, tem muito a ver com essa questão de você receber R$10 e perceber que com esse R$10 você consegue fazer ele se tornar 20, né? E aquela empresa te pagou 10, mas você conseguiu gerenciar aquele dinheiro e fazer ele se tornar 20, né? Então não veio ou melhor, o primeiro valor veio diretamente dali, mas o dobro disso, né, a multiplicação disso veio através de outras vias, né? Existem muitas especificações da psicologia para se falar desse dinheiro por outras vias, principalmente o de herança ou de prêmios, né? Não vai dar tempo de falar aqui, mas é importante vocês lembrarem que quando não estabelece esse equilíbrio, vou botar a vida, né? Mas não é a vida, é nosso inconsciente, faz com que esse equilíbrio estabeleça. Então, o que eu posso dizer aqui é muito comum que dinheiro vindo de herança e dinheiro vindo de prêmio, ele vai embora rápido, porque você não fez nenhum movimento efetivo para aquele dinheiro chegar. Então é preciso muita sabedoria para conseguir gerir, né? E muita gratidão para saber gerir esse dinheiro que vem, que não é através do seu esforço, né? Outra perguntinha. Quais os erros mais frequentes cometidos na relação com o dinheiro?
Os erros mais frequentes, com certeza, a ambição desmedida, né? Como eu falei no início aqui da conversa, essa sede em multiplicar, né, de forma mágica o dinheiro, isso de fato não existe. Se você ouvir alguma proposta, algum anúncio de rendimento muito fora do normalidade, corra, porque você vai perder dinheiro em vez de ganhar. Então é preciso ter ambição, sim. Ambição é algo muito válido quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, mas é preciso ponderar, é preciso ter lucidez para não se deixar levar, né, só por essa sede de ganho. E o outro ponto, eu acho que é justamente é o saber administrar, né? Muitas pessoas fazem um determinado investimento, têm um retorno daquilo ali e acham que já pode gastar aquele dinheiro, né? Então é como eu falei também, o pensamento é para o seu eu do futuro, né? Não é o Ivo de hoje que que vai usar aquele dinheiro, é o Ivo daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? E muitas vezes é difícil das pessoas entenderem isso. Nós vivemos numa sociedade, né, num momento extremamente imediatista, né? Então é difícil para as pessoas entenderem isso. Então, se for para apontar 2 pontos, eu colocaria isso. Ótimo. Eu vou pegar os mesmos pontos dele, só que eu vou trazer numa linguagem da psicologia para que vocês entendam melhor essa dinâmica, né? Ele falou em sede. Eu gostei muito da palavra sede, porque um dos bloqueios que as pessoas enfrentam são pessoas que têm na personalidade a estrutura de defesa que a gente chama de oralidade, né? Então, para quem me segue e que já acompanhou aqui eu falando a respeito disso, inclusive eu tenho um post lá no Instagram, PC Olga Marques, que se vocês clicarem ali, já tem um e-bookzinho que vocês podem receber, que é Da Dor ao Dom, onde eu explico essas estruturas, e tem um aulão que eu faço de vez em quando, que algumas pessoas já participaram também. A estrutura oral são pessoas que na fase da oralidade, que é aquela fase que a criança conhece o mundo através da boca, elas sentiram uma falta muito grande em relação a alguma necessidade básica, né, em relação aos pais, né? Então, falta de amamentação, falta de higiene, falta de cuidados básicos ali, falta de afeto, falta de atenção, né, o olhar da mãe e do pai, enfim. Se você sentiu algo que foi muito forte naquela fase, você desenvolve essa estrutura. E uma das características dessa estrutura se eu sentir aquela falta lá, e obviamente o bebê chorou naquele momento, né, que não teve aquilo, é marcado na alminha ali dele que ele vai passar por essa cena algumas vezes, ele vai ter medo de passar, e para compensar essa falta, ele acaba colocando algo nesse buraquinho, né? Então, quando ele vira adulto, são pessoas que ficam muito propícias a gastos, a consumos exagerados. Então, são pessoas propícias, não estou dizendo que vai ser, são pessoas propícias a desenvolverem vícios, né? Vício de compra, alcoolismo, drogas, né? E numa escala menor, né? São pessoas que vão ter dificuldade de segurar o dinheiro, elas vão querer gastar para compensar exatamente por esse ganho imediato, né? Então, assim, eu preciso ficar bem porque eu tô muito angustiada com alguma situação de medo dessa falta, e aí eu acabo compensando isso através de um gasto, né? Então, eu recebo muito, às vezes, clientes que dizem, eu não consigo, eu ganho muito, mas eu gasto muito, né? Eu tô angustiado, aí eu acabo comendo demais, ou eu acabo bebendo demais, eu acabo, enfim, né? Tudo indo para compensar essa falta, né? Então, ele falou sede, né? Sede, a gente bebe a água, né? Então, é um comportamento muito habitual nessas pessoas. E como é algo estrutural, precisa de um processo de psicoterapia, né? Para ir tomando consciência disso e entendendo o que fazer para melhorar desse lugarzinho que tá como se estivesse inflamado, né?
E aí, com isso, você vai diminuindo esses movimentos de compensação que não compensam, na verdade, né? Porque a falta que você está sentindo é do seu pai e da sua mãe, de algum movimento deles, não vai ser compensado com isso. E, obviamente, não é que vai ser compensado com, depois de adulto, você querendo que sua mãe e seu pai supram. É um movimento que você vai fazer por você, né? Mas, como aqui o episódio é para falar dos bloqueios, um desses bloqueios tem a ver com essa estrutura. E quando o Ivo traz essa questão dos ganhos, né, a longo prazo, também é da mesma estrutura, né? Então, se eu tô angustiada com algo que me falta, eu não tenho a paciência de ter esse ganho no futuro, eu quero ter o ganho agora, por quê? Porque naquele momento você foi fisgado por uma ferida da sua infância, então você fica mais infantil. E aí você precisa ter ganhos imediatos, né? Então, esse é um belo de um bloqueio para sua relação com o dinheiro. E qual seria a solução, né? Qual seria a solução, então, dessa situação? O que é que a gente faz? Nossa, quantas perguntas difíceis. Eu acho que a solução é a educação, né? A gente tem hoje uma realidade de muito acesso à informação. Como eu falei, é preciso ter cuidado com esses gurus, com essa pseudo-facilidade, buscar informação, buscar educação de qualidade e aliar isso à disciplina, porque você pode ter lá o melhor consultor para quem busca essa ajuda mais profissional. É preciso ter a dedicação, é preciso ter a paciência. É difícil, né? Não vamos dizer que é fácil, não vamos minimizar, mas é importante aliar paciência à educação. Tem muita gente que diz que Bolsa de Valores é cassino, enfim, ilusão, mas estatisticamente, historicamente, quem investe a longo prazo, você tem muito mais ganhadores do que perdedores. Então, a dica é buscar ajuda, buscar educação e associar isso a um tratamento também psicológico para se livrar desses bloqueios que às vezes a gente nem sabe que tem. E aí é importante um profissional que oriente para que, uma vez tendo a consciência desses bloqueios, procurar alternativas para se curar, né? E o resto é consequência. O resto, as coisas vão acontecendo. Então, anota aí que eu vou dizer uns 4 bloqueios possíveis de vocês estarem enfrentando a nível psicológico aí nessa situação com o dinheiro. Primeiro, que eu já falei, que é a estrutura de personalidade, né? Então é legal que você identifique qual é a sua estrutura. Cada estrutura lida com o dinheiro de uma forma diferente, mas hoje aqui eu vou colocar apenas a estrutura que mais tem prejuízo financeiro, que é a estrutura oral. A sua relação com a sua mãe, se a gente pensar que dinheiro é retorno, né? Que dinheiro é alimento, que dinheiro sustenta a nossa vida, tem muito a ver com a relação com a sua mãe, porque é a mãe que nos dá o primeiro alimento. Então essa relação estabelecida vai falar dessa relação com sua mãe também. E não tem a ver se a relação, não, mas eu amo minha mãe, é uma relação ótima. Vamos cavar um pouquinho que você vai ver que tem alguma coisa aí nessa relação que vai dizer, né, como você gerencia esse aspecto na sua vida. Uma dívida ancestral, aí eu já tô pegando conhecimentos da constelação familiar. Às vezes acontece muito nas constelações de aparecer uma dívida ancestral, né? Uma dívida de algum ancestral seu que você tomou para você, né? E existe um movimento na constelação que é possível fazer hoje para que você não vibre nesse lugar, né? E o desequilíbrio do dar e receber. Então, todas as vezes que na sua vida você estiver dando pouco, você vai fazer algo, mesmo que de forma inconsciente, para receber pouco ou para ficar com pouco. Quanto mais você dá, mais você recebe, e aí essa relação tende a ficar equilibrada. E para finalizar o episódio de hoje, eu quero dizer uma coisa.
cuidado com a realidade que você vive, para você também não achar que você vive uma realidade que não é próspera e talvez já seja. Porque ao contrário do que as pessoas falam, prosperidade não é você ser milionária, prosperidade é você fazer um serviço, ganhar de forma adequada para esse serviço, conseguir pagar suas contas, né? E ainda conseguir sobrar para o seu lazer, para o seu conforto, para o seu entretenimento. Se você tem isso, você é uma pessoa próspera. Então avalie direitinho também, né? Para não ficar achando que para ser próspero tem que ganhar milhões, né? Não que não possa, né? Mas... Ok? Ok. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado pelo convite, parabéns pelos ensinamentos. Essa é uma ação assim fundamental, é muito importante que trazer esse conhecimento. Acredito que muitas pessoas que podem estar ouvindo aí se motivem a buscar ajuda. Então, assim, parabéns. Obrigada, amor. Obrigada por ter feito parte, né? Esse episódio é o mais longo de todos, mas saibam que é mais longo porque tem 2 pessoas falando. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, comentem aqui pra gente saber, né, o que é que tá passando pela cabeça de vocês, se vocês estão gostando ou não, que a gente pode até fazer outros, né, nesse mesmo tema e tentando deixar cada vez mais profundo. Lembrem que tem os canais de transmissão, né? Para quem chegou aqui agora nesse episódio, aqui é o Casa da Alma através do Spotify e tem também o YouTube Psicólogo Olga Marques, onde tem aqui a gravação ao vivo. Tem pessoas que preferem ver, né, do que ficar só ouvindo, então vai no YouTube. E quem gosta só de ficar ouvindo enquanto tá no trânsito do carro ou correndo na orla, aí vai pro Spotify. E se quiserem seguir, né, mais temas, vão lá no Psicóloga Marques, que vocês vão ter mais opções no Instagram, ok? Beijos e até a próxima. Até.